Fala galera, beleza? Então neste vídeo eu vou estar dando uma dica de como fazer um dominó ou fazer um jogo de dominó. Geralmente um jogo de dominó ele custa bem baratinho, então você pode encontrar dos mais simplesinhos que custem R$3 e até uns mais bacaninha que custa até R$20, R$30. Mas no caso, por exemplo, o que aconteceu uma vez, tinha várias pessoas que sabiam jogar dominó, mas ninguém tinha um dominó para nós jogar. Então o dominó pode ser um ótimo passatempo. E ao contrário do que quem jogou uma ou outra vez e conhece as regras básicas do jogo podem pensar, o dominó é um jogo muito mais estratégico do que se imagina. Então, dependendo da estratégia, pode mudar totalmente o resultado do jogo. Que pode ser jogado, por exemplo, cada um para si, sendo 2, 3 ou 4 pessoas, ou o mais comum de se ver é duplas. Então, se algum dia você vê adultos jogando dominó, por exemplo, não estranhe, porque ele realmente é um jogo muito estratégico. Então, depois que se começa a ver pelo lado das estratégias, o jogo se torna muito mais interessante. Mas nesse vídeo aqui eu só vou estar falando a respeito de como fazer esse dominózinho. Então, no caso aqui eu utilizei um programa de computador para desenhar. No caso, o dominó ele é composto por 28 pedras. Sendo que nas pedras são desenhados, existem 7 tipos de números. Por exemplo, caracteres, por exemplo, pontos. Por exemplo, tem a pedra branca, 1 pontinho, 2 pontinhos, 3, 4, 5 e 6. Então, para cada peça dessas, existem 6 pedras mistas, que são as combinadas. Por exemplo, o branco com 1 pontinho, o branco com 2. E existe a pedra que, em alguns lugares, por exemplo, aqui onde eu moro, é chamado de bucha, que seria quando a pedra é 2 iguais, pode ser de sena, de quina. Em alguns lugares é chamado de dobe e em outros lugares carretão, mas isso varia de região para região. Então é uma pedra que é denominada bucha e mais 6 pedras mistas com cada uma das simbologias, por assim dizer. E outra coisa aqui, por exemplo, onde eu jogo, cada uma dessas pedras recebe uma nomenclatura. Por exemplo, 1 pontinho é pio, 2 pontinhos é duque, 3 pontinhos é terno, 4 pontinhos quadra, 5 pontinhos quina e 6 pontinhos sena. Como eu já mencionei, são 28 pedras. Porém, elas não se repetem. Todas elas têm uma bucha e mais 6 pedras mistas. Mas, por exemplo, se eu já tenho uma pedra branca com 1 pontinho, que eu poderia dizer branco de pio, eu não vou ter outra que seja pio de branco. É a mesma pedra. E assim se repete com todas. Então, no caso de você não conhecer as pedras e não conseguir, eu acho que está dando para visualizar bem. Aí tem todas as pedras, então se você quiser pausar para copiar as pedras, você pode estar fazendo isso, mas é bem simples. Então aqui eu só pulei a ordem, senão ficaria bem fácil. Aqui nesse lugar aqui eu esqueci de colocar que a continuação era essa pio de duque. Então primeiro eu fiz todas as com branco, e depois comecei pio, depois todos os duque, terno, quadra, quina e sena. Então, como não se repete, só vão ter 28 pedras. Então, estão todas aqui. Então, eu desenhei no computador, utilizando o programinha de desenho. No caso, eu utilizei o CorelDRAW. Então, você desenha só uma pedra e com os recursos do programa de desenho, você copia essa pedra. Por exemplo, começa desenhando a pedra que tiver mais pontinho que essa de sena. E, na verdade, você deve desenhar uma pedra que seja toda assim, ó, 6 pontinhos de um lado, e na verdade você põe mais um pontinho aqui no meio,
como se ela tivesse 7 pontinhos. Porque daí você simplesmente copia essa pedra, ou seja, duplica, vai duplicando ela e vai retirando os pontinhos para formar as outras pedras. Por exemplo, no caso, se eu tivesse aqui a pedra que fosse essa, que nem eu falei, 7 pontinhos, para fazer essa daqui, eu arrancaria esses pontinhos do lado e teria essa. Se eu pegasse essa pedra e arrancasse esses 2 pontinhos do meio, esses dois, eu teria 2 desses que seria a bucha de quadro. E você faz assim com todas as pedras. Feito isso, você vai pegar um papelão, por exemplo, no caso que eu estou utilizando a caixa de papelão, você pode utilizar um papel mais grosso, um papel cartolina, para a peça ficar mais espessa e também para não dar para ver do outro lado. Então você imprime, cola e depois você vai estar recortando aqui peça por peça. Então, no caso, essa era a dica. E nos outros vídeos, eu vou estar entrando em detalhes em tipos de jogo. Por exemplo, eu vou falar a respeito das regras primeiro. Depois os tipos de se jogar, por exemplo, como eu mencionei. Você pode jogar com 2, 3 ou 4 pessoas, sendo cada um para si, por si. No caso, quando é cada um por si, pode se jogar de 3 pessoas também. Ou duplas, que é o mais comum. Então, em vídeos futuros eu estarei falando a respeito das regras para cada tipo de jogada. E num primeiro explicando como se joga o dominó. O jogo simples. Então a dica é essa daí, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu vou estar postando mais vídeos do tipo. Falou?